Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Pode Fluir. Hoje é um episódio super especial, né? Essa nossa temporada de volta no Pode Fluir tá muito especial. E hoje nós temos convidados mais do que especiais para nós. É a Fran e o David. Olá! Juntos são a ID Creative Studio. Isso. Eles são responsáveis pela toda essa logística e todo o desenho do nosso escritório, né? Essa coisa maravilhosa e linda que ficou o Fluir Office. E eu trouxe eles aqui um pouquinho para vocês entenderem um pouco da marca deles, o quão é importante o trabalho deles em relação a brand, a marketing e a tudo que envolve aí o visual instagramável que a gente precisa para pro mundo atual, né? Então, e não só isso, né? Não só algo instagramável, mas também aconchegante e inteligente. Então, hoje, mais do que eu e o Wesley falando, a gente trouxe pessoas especialistas para trazer para vocês algumas coisas e algumas dicas que com certeza vão ser valiosas. Então, já pega teu papel e a caneta para tu anotar, porque hoje vai estar top demais. É isso. Então, Fran e David. Sim. Sejam bem-vindos ao Pode Fluir. Realmente Muito obrigada. obrigado. Já tinha tempo que a gente queria fazer esse Nossa. podcast, nós os quatro. Assim, não sei se vocês não devem saber, mas a gente tem uma relação íntima e pessoal também, muito além de tudo isso aqui. É verdade. E agora estamos todos aí no mesmo barco, na mesma caminhada de empreendedorismo. Então, vai ser uma honra estar trocando essa ideia aqui com vocês. A honra é nossa de contribuir com vocês aqui nesse momento. Estou muito feliz também, porque a gente já tentou marcar isso algumas Várias vezes e finalmente saiu. E é muito especial porque é o nosso primeiro episódio de 2026. É. Então, Que já vamos honra. começar o ano. Que honra. Com o Olha pé aí, ó. direito, com o Tá pé vendo? É direito. porque tinha que ser. Então, vambora. Tinha que ser mesmo. Só dando um adendo aqui, né, que quando eu peguei esse escritório, e é um escritório muito grande, né, eu cheguei pra Fran e falei assim, amiga, é tão grande que eu nem sei o que é que eu vou fazer naquele lugar. Vou começar. Eu não sei nem por onde começar, eu preciso de uma luz no fim de tudo. Eu sei o que eu quero, mas eu não sei como é que eu vou fazer isso. Aí ela, tá, beleza, pode deixar comigo. E foi muito engraçado que na época ela tava grávida do Max. Foi um desafio, assim, gigante, que a gente teve que ficar ali conciliando, mas deu tudo certo, né? Foi o início também ali da ID, então foi muito especial também pra gente. Muito obrigada pelo serviço de vocês, muito obrigada por toda a dedicação. Realmente ficou do jeito que a gente queria, ficou melhor do que a gente queria. Melhor. Inclusive, várias coisas que eu dizia, não, Fran, acho que não. Ela, vai sim, vai ficar bom. E depois eu, né, tive que dizer, realmente ficou bom, Fran. Então, Mas é a história assim, do corredor que a gente vai chegar lá, né? Então, assim, acho que foi muito especial também pelo fato de que a gente conseguiu ser inteligente nas nossas compras, naquilo que ficaria legal. Porque, imagina, esse espaço desse tamanho, e se eu não tivesse medida nenhuma, eu ia comprar uma mesa maior, uma cadeira que não ia conversar com nada. Então, cara, assim, foi essencial. A palavra é essencial, não é uma coisa de luxo. É uma coisa essencial. Foi muito, 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 muito importante. E, assim, tudo que a gente compra, ainda assim, né? Tem umas coisas que a gente queria alterar e adicionar e colocar mais coisas. Que a gente fez uma coisa mais básica para inaugurar, né? E depois a gente ia dando os upgrades. Eu tudo pergunto pra Fran, acho que isso aqui vai ficar bom? Isso aqui vai ficar bom? Isso aqui vai ficar legal? E assim, é muito, muito importante. Realmente essencial, né? Eu acho que não tem outra palavra a não ser essencial. Boa. Então, vamos começar. É isso. Quem é Franciele, quem é Davi, além, né, de só aí da ID Creative, além de ser as mentes, os braços, as mãos, as pernas, quem é Franciele e quem é Davi? Vai. Antes de começar, o público talvez não saiba, mas a ID não é formada somente por mim e pelo Davi. Queria mencionar aqui o nosso terceiro sócio, que é o Nieliton, que é o meu pai. Ele alcança um braço, que é o braço de gestão, né, de obras. E eu acho que eu tô muito ali na linha de frente da ID, então as pessoas acabam que me conhecem mais e me reconhecem mais e acabam me associando diretamente à ID. Davi fica mais ali no back, e o meu pai, ele fica na parte mais operacional, que inclusive nesse projeto aqui da Fluir foi assim... Milimetricamente exato.
Ele não aparece muito, né? Tá mais... Mas sem esse milimetricamente as coisas não andavam certo. É, Ele é perfeito. Ainda bem que tem ele pra fazer no milímetro. Porque Nós às temos- vezes é chato, mas só porque eu acho que é chato. Tá ouvindo? Você vai ouvir. Nós temos essa brincadeira interna, né? Principalmente como vocês são os nossos amigos, além, né? Vai além da relação profissional. Sim. A gente tem mesmo essa brincadeira interna aqui de falar dos milímetros, né? Se o negócio tiver um pouquinho aqui, aí ele, pera, calma, vamos lá, e busca, pega o nível e não sei o que, Tá, e vai. Mas isso é essencial para que um projeto venha a se tornar matéria da maneira mais excelente possível, né? A gente brinca, mas é qualidade. né? É qualidade. Então, por isso que eu digo, é chato porque a gente brinca e acha que é chato pra gente, né? Mas é o certo, você tem que estar na medida correta, senão dá errado, senão E a qualidade vai lá pra baixo. E é a skill necessária para o lugar onde que ele gerencia dentro Ele da atua, empresa, né? Talvez se fosse o Davi ou eu, a gente deixasse passar certas coisas que precisam mesmo ser cobradas ao milímetro Ao detalhe. para que fique excelente como a gente precisa. Eu lembro que tu pediu pra gente comprar umas luminárias, que a gente tem umas luminárias aqui no office, Aham. e ele calculava o lugar exato da luminária. E assim, depois que ele colocou, que eu fiquei assim, véi, faz muito sentido. Faz todo sentido. Essa luminária tá aqui, desse jeito, jeito. nesse Nessa lugar. altura. É. Exatamente. Ficou realmente muito bom mesmo. O Nélito, ele é maravilha. E super de boa, né? Tranquilo. O caos rolando e eu super estressada, grávida. Eu, meu Deus, Letinho, não vai dar certo. Ele vai, fica tranquilo, vai dar certo. E no final deu tudo certo. Então, eu quis mencionar ele porque ele não é o perfil de estar aqui. Vamos todo de mundo tá- mandar um beijo aí pro Neto. Faz o L. Letinho, Mas o L L de de Letinho. carinhosamente conhecido como Letinho. Como é? Wellington. Carinhosamente conhecido como Letinho. Mas, voltando para a pergunta, antes de designer, né? Da ID, de sócia, empreendedora, eu acho que minha primeira característica é de filha de Deus. Acho que é o que a gente sempre vai mencionar como o nosso ponto mais específico e o que eu mais me agrado em dizer. Eu sou filha de Deus, eu sou esposa do Davi, mãe do Max e do Dom, 2 crianças maravilhosas. E sou amiga, sou filha dos meus pais naturais também, que estão com a gente aqui em Portugal também, tem um relacionamento bem próximo nosso. E eu acho que a palavra que me define mesmo assim é família. Eu sou muito família, eu gosto muito de estar perto dos meus, de cuidar dos meus, de inserir os meus nos meus planos, na minha rotina, no meu dia a dia. E eu acho que isso se reflete na comunicação da nossa empresa e na cultura empresarial mesmo que a gente tem estabelecido. E o senhor David? E falando por mim, eu sou, obviamente, filho de Deus, servo do Senhor, recém-convertido, mas bem orientado, bem pastoreado, graças a Deus. Pai do Dom e do Max, marido da Fran, administrativo, cofundador da ID junto com a Fran, e eu sou um cara mais orientado para tarefa, né? A Fran tem muito esse lado criativo e faz lindamente bem, e eu sou um cara mais prático, mais para onde é que a gente pode fazer do jeito mais rápido, gastando menos recursos. Eu tô muito mais voltado para isso. Por isso que certas tarefas não dão certo comigo, tem que ser a Fran ou o seu Niel para fazer, porque eu realmente, esse lado não é comigo. Mas sim, eu sou um cara super orientado para tarefa, um cara que gosta de rotina e gosta de trabalhar também, não gosto de ficar em casa e fazer nada não. Dá agonia. Dá vem cá, agonia. Se coça. Eu sou desse time também. Eu e o Davi, a gente tem muitas coisas muito parecidas. Por isso que às vezes a gente A linha, né? alinha algumas coisas, porque a gente é muito parecido. Eu sou a louca da rotina e eu sou a louca do trabalho também. Eu sou extremamente workaholic ali. Então, por isso que a gente às vezes bate certo. E a Fran, como é muito artista... Eu gosto de um bom descansinho, gente. Eu gosto de um bom descansinho, um tempinho de qualidade é sempre bom, tá? E também é mais artista e tudo mais. Ela e o Wesley,
se comunicam mais, às verdade. vezes, em relação a uma coisa mais visual. E depois a gente aprova, fica tudo lindo, maravilhoso. A gente é mais verdade. do A operacional. perfeição de Deus, né? Você tinha que se casar com Exato. ele. Se casasse comigo, ia Não ia errado. dar certo. Misericórdia. Também não ia dar certo. Misericórdia. Hoje lá no Nordeste, 2 bicudos não se beijam. Não sei. Mas, pô, Exatamente. pegando esse gancho, já é uma pergunta que a gente tinha anotado. Como é que tá sendo, assim, esse começo de empreender em casal? Pra ter esse equilíbrio também dentro dos negócios. Porque, ou seja, dentro de casa, com o tempo, a gente vai se acostumando e vai mantendo esse equilíbrio. Aí depois trazer esse equilíbrio pros negócios, né? E pelo menos algo que eu e Solane, a gente enfrentou muito no começo foi saber dividir. A hora que a gente fala de negócio, a hora que a gente fala de família, né? Ou seja, não trazer os problemas de um lado pro outro. Como é que tem sido aí esse... Eu falando por mim, um breve histórico, a gente nunca trabalhou junto, a gente sempre teve empregos em empresas diferentes, né? A gente nunca trabalhou em uma empresa junto, e é a primeira vez que a gente tá junto, né? Então a gente tá 24 horas junto, né? Que é ótimo, mas existe uma fase de adaptação que a gente passa por isso, de realmente saber dividir isso. E é comum, e ainda mais com o meu sogro que mora com a gente ainda, é comum a gente tem uma tá terceira pessoa jantando, também envolvida, né? tá jantando, que mora na mesma casa, Exato, né? Então exato. a gente tá jantando e cliente e tal, não sei o que, fazer isso, fazer aquilo, e reunião. Depois de jantar, tá os três na mesa falando de trabalho. Que tem sido leve, tem sido realmente leve e tranquilo pra gente, né? Algumas reuniões, óbvio que a gente se bica, porque temos opiniões diferentes. Normal. Mas o que a gente até tem conversado assim recentemente é tentar da porta para fora, realmente, ok, aqui agora é marido e mulher, não somos sócios, apesar de sermos sócios na empresa, a partir daqui é marido e mulher, o casal é a família, né? Pelo menos eu pelo menos tento dividir isso para, mesmo que a gente divergiu opiniões no trabalho e tá meio chateado com o outro, beleza, saiu, deixa lá dentro, amanhã a gente volta e termina isso. Porque senão depois dá ruim, né? E o trabalho, ele acaba sempre atropelando a gente, né? Se a gente não se orientar. E assim, o primeiro ano, o segundo, enfim, a gente tem 4 anos, mas o início de uma empresa, ela requer muito tempo e dedicação da nossa parte, né? Total. A gente sabe do que a gente tá falando aqui, às vezes é até tarde da noite, às vezes é madrugada. Enfim, quem é empreendedor sabe como é que as coisas funcionam. É totalmente diferente de você ter um trabalho onde você chega, tem hora para entrar, tem hora para sair. Quando você tem um negócio, você não tem hora para entrar e tem hora para sair. Você trabalha full time 24 horas se for necessário. Eu acho Eu acho que a graça é você tentar encontrar O equilíbrio. a leveza no meio disso. um prazer, né? Exato. isso. Porque como você falou, ou seja, depois do jantar a gente tem uma reunião, mas é leve. É leve. Então, E assim, eu gosto muito da fala do Flávio Augusto, que ele diz que eu tô trabalhando, tô de férias, tô trabalhando, é igual, para mim é igual. Eu encontro prazer trabalhando de férias, e para mim não é pesado trabalhar, né? Eu trabalho porque eu gosto de trabalhar, para mim e eu tento muito levar para esse lado. Senão você endoida, realmente. Você, quando tem uma empresa e tem conta para pagar, tem faturamento para fazer, tem cliente para responder. Responsabilidade, né? Muitas responsabilidades, então ou isso se torna algo leve, ou senão você realmente vai Eu e o doidar. Wesley, a gente não teve férias. Os 2 primeiros anos da Fluir, a gente tenta tirar pelo menos 2 férias por ano agora. E a gente já percebeu que não tem como a gente ficar 100% de férias. A gente vai de férias, mas a gente sempre leva o computador, a gente tá sempre online no celular. Então, assim, se a gente não encontra leveza nisso, Não tem o que fazer. se torna algo pesado e se torna algo estressante, onde a gente vai estar toda hora brigando, né? E a gente não vai conseguir desfrutar do próprio trabalho. Porque se a gente tá de férias, a gente tá desfrutando do trabalho, né? Do trabalho árduo que a gente tem. colheita. Então, É a colheita, exatamente. isso. Mas existe uma consequência por a gente se posicionar e ter uma empresa. Então, a gente tem que encontrar equilíbrio e a gente também tem que encontrar leveza. E como você falou, a gente também tem que encontrar paz nesse meio, né? Mesmo É quando difícil, você... porque é totalmente diferente, né? Quando a gente trabalha pra alguém, que a gente tira férias, a gente tá de férias. você a gente isso que eu ia tá dizer. de férias. Zero. Depois você vai correr atrás da caixa de e-mail que acumulou. É isso. Exato, mas quando a gente tem um negócio, é muito difícil, né? É muito difícil mesmo. Mas é possível, acontece, né? Total. Eu acho Acontece. que nunca mais a gente vai conseguir tirar férias sem se preocupar, honestamente,
com o que está acontecendo na empresa. Sim. Eu acho que as preocupações, elas vão mudar. Sim. Talvez você já não se preocupe mais com a operação prática do dia a dia, como a gente se preocupa hoje. Porque hoje a gente ainda está dentro da operação. Mas talvez de férias a gente já pense na parte mais estratégica, ou talvez num problema maior de expansão. Enfim, eu acho que nunca mais a gente consegue chegar sexta-feira, 6 horas da tarde, e ainda que a gente feche a porta do escritório e vá para casa, o escritório físico tá fechado, mas o escritório na mente, ele tá rodando 24 horas. no sábado, no domingo, quando você tá com as crianças. E o que a gente tenta, e eu principalmente, é me policiar para não perder os momentos em família, para não perder os momentos em casal, porque aquilo continua ali. Então, para mim, essa ainda é a minha maior dificuldade, é conseguir desfrutar de um jantar de casal sem falar no nome do cliente X, entendeu? Cara, mas eu vou te falar, as melhores reuniões e decisões que eu e o Wesley teve foram em férias e momentos que tava só nós dois, por exemplo. A gente foi para um hotel e a gente ficou 3 dias lá, né? Que era um aniversário de casamento, alguma coisa desse tipo. Cara, foram as melhores decisões ou as melhores ideias possíveis. Porque a gente tava 100% cabecinha relaxada. fresca. Eu concordo, mas deixa eu fazer uma pergunta. Vocês conseguem parar e não falar sobre empresa ou filho? Sim. E falar sobre os interesses pessoais? Sim, Hoje já. eu acho Hoje que já. Entendeu? Eu acho que hoje já. Porque é isso- difícil a gente chegar no equilíbrio, mas hoje Isso a gente é já consegue. Isso é que tem custado. É a gente sentar pra jantar e lembrar que existe pra mim, eu lembrar que existe um Davi e que existe uma Fran. Sim. Que além de ser mãe, além de ser sócia, é uma pessoa que tem interesses, que tem gostos, que tem sonhos, que tem desejos. Então, esse ainda é o meu maior desafio. Eu acho É que pouco vai ter... tempo. Né? A gente tem 11 anos de relacionamento. Uhum. Então, assim, a gente já tem muita experiência em ser casal. Uhum. A gente Sim. já tem muita experiência em resolver os nossos conflitos e resolver aquilo que a gente já não gosta disso ou não gosta daquilo no outro, em se equilibrar. Mas agora a gente precisa entender como ser casal sendo sócios. Dividindo Eu a acho rotina. que tem momentos... Eu até gosto desse tema aí, eu acho esse o tema. Eu acho que tem fases que a gente se deixa mesmo ser engolido. E a gente, em café da manhã, em almoço, em jantar, e a gente acaba sendo engolido pelo trabalho. Mas eu acho que são momentos necessários. São momentos que a gente tá no meio de uma turbulência, por exemplo. Mas ela, como toda turbulência no avião, passa. E a gente volta a deslizar novamente ali na onda como um avião mesmo. Eu acho que vai ter, a gente sabe chegar nesse momento de... Existe o Wesley e Suelaine casal sem marear e sem fluir. Mas existe o Wesley e Suelaine fluir e marear no mesmo dia, no mesmo momento. Então você tem que entender que vai existir dias e dias, fases e fases, e tá tudo bem. Porque se você ficar, não, eu tenho que melhorar, eu tenho que fazer isso aqui, eu tenho nesse momento, só vai ser eu e Fran. Aí bloqueia. Você vai ficar Fica só louco. trabalho, porque você tá endoidando, entendeu? Mas eu acho que existe muito isso. A gente já chegou, mas a gente já teve nesse lugar também. Tipo assim, mano, eu tô... Eu acho que doida. faz parte. Com todo começo tem a sua fase de adaptação, né? Então, Exato. eu acredito muito que esses primeiros anos, né? Os nossos primeiros anos, vai ser em constante fase de adaptação, seja de uma coisa ou seja de outra. E eu fico muito tranquilo em relação a isso, de a gente ter, sei lá, um aniversário de casamento, tá só nós dois num hotel e vamos planejar. E a gente planeja e tá tudo bem, né? A gente não tá entolado, assim, não, vai deixar planejar quando tiver no escritório lá pra fazer isso, não. Inclusive, a gente até combina isso, né? Os nossos relacionamentos, os nossos aniversários de casamento e tá tal, lá a gente pra já gente, tem já vai- um espaço. A gente fez uma vez, muito bom, vamos fazer isso uma aqui, vez agora. É uma vez por ano. Esse ano Metas, planejamentos. Eu acho que a gente tem Esse ano a momentos gente tem muito... que fazer de novo, porque a gente foi e não fez, né? Porque esse ano a gente só teve Não um valeu. dia. não valeu, É uma boa desculpa pra tirar É outra engraçado que férias. vocês estão em fases diferentes, que os meninos já são maiores e vocês estão começando a empresa. E a empresa já Já é maior, vocês mas estão a começando criança é menino. pequena. Então, assim, são fases É. engraçadas, Quase que diferentes, opostas, né? mas são desafios, é desafiante na mesma, né? Pra gente realmente tá sendo um desafio conciliar isso que você falou, né? Tipo assim, tá com ela e não tá, tipo assim, no trabalho, né? Porque como ela é muito pequenininha ainda e tudo, e eu ainda tenho que... Tipo assim, esse bloco de tempo aqui, eu vou só parar pra ensinar ela a bater palma. Porque eu preciso ensinar ela a bater
forma, sabe? E tá tudo bem, na hora que ela estiver cochilando, eu vou trabalhar. Exato, Mas uma coisa, quando você não tinha filho, você estava sempre, agora, peraí, agora eu preciso parar aqui, esse tempinho, que é muito mais importante para ouvir o que seu filho tem a dizer quando você está falando, chamou para brincar, tomando no meio de uma mensagem para um cliente. O cliente espera aqui 5 minutos, dou uma atençãozinha aqui e depois você volta e fala. E desculpa. Tranquilo, já tem também. Uma decisão que a gente tomou esse ano, que a gente vai de férias agora, né? Aliás, enquanto esse vídeo sair, provavelmente a gente está de férias no Brasil. Tá no calor e a gente aqui no frio. Isso. Desculpa, gente. Provavelmente a gente vai estar mandando fotos para vocês. Orasse mais. E assim, foi uma decisão que a gente, pra mim, né? Foi uma decisão difícil decidir tirar as férias, porque a gente sabe exatamente no ponto que a gente está empresarialmente falando. E não é o momento de tirar essas férias. Falando em questões empresariais. A gente sabe que os primeiros anos exigem muito. E a gente sabe o esforço e tudo que a gente está fazendo para conseguir tirar essas férias agora. E que a gente assumiu que vão ter coisas que vão ser prejudicadas por conta dessa decisão. Mas a gente tem 2 crianças pequenas. É diferente. E algo que a gente decidiu é que a gente não vai construir uma empresa e crescê-la às custas de sermos pais ausentes. E isso é algo que, assim, não vai acontecer. Esqueça. Não é negociável pra gente. Talvez se a gente tiver que ter um caminho mais lento que de outras pessoas, que de outras empresas, uma fórmula diferente daquela que já está acostumada a acontecer, a gente vai descobrir essa fórmula no caminho. Mas a gente decidiu que não vai sacrificar os nossos filhos e o nosso tempo de família em prol da empresa. Então, é por isso que eu falei, a gente tá em fases diferentes. Porque a gente teve esses 3 anos, assim, quase 4 anos, onde a gente... sangue no olho, né? Eu vou aqui 24 Pois horas, fim de semana, feriado, não tem conversa comigo, não. Mas a gente não tinha filho. É isso. A gente não tinha filho. Se a gente quisesse um dia ficar só assim de boa assistindo Netflix, a gente podia ter esse dia. Vocês não conseguem ter esse dia. E tá começando... Então, desafio. São situações diferentes. E agora a gente tá tendo que lidar com o crescimento e uma criança pequena. Crescendo também. Então, assim, são 2 desafios totalmente diferentes, mas vocês estão extremamente corretos. Primeiro porque família em primeiro lugar, né? Depois é que vem o trabalho. Então, são corretíssimos. E vai crescer na mesma, gente. O sucesso de vocês é garantido. E voltando aqui, trazendo um pouco do empreendedorismo, /marketing, barra design interiores. Como vocês acham que a identidade de um ambiente comunica sem palavras? Isso, pronto, trazendo aqui um pouco para fluir, né? E os outros projetos que vocês já fizeram, já abordaram. Como é que vocês acham que é a identidade de uma pessoa, trazendo aí também o principal tema da empresa de vocês, né? Que é ID, de identidade. Pro local, né? Pro projeto da pessoa, assim. Então, um espaço... ele vai sempre refletir a alma, né, a identidade da pessoa que está comandando aquele espaço, que lidera aquele espaço, ou que vive naquele espaço. Eu acho que acaba que é um processo muito natural às tomadas de decisões. Quando a gente está falando de uma casa, de uma residência, é ainda mais natural. Quando a gente está falando de uma empresa... a empresa precisa ter muito bem estabelecida qual é a comunicação dela, para que isso venha se refletir no projeto. Então, por exemplo, no caso da Fluir, todo mundo que vem aqui diz que o escritório está a cara da Fluir. Esse é o feedback que eu mais escuto. Fui na Fluir, o escritório está a cara da Fluir. Fui na Fluir, o escritório está a cara. Por quê? Porque a gente tem muita textura, muita linha, por exemplo, aqui nesse podcast, né? As estantes de ferro, a gente tem muitos elementos que são sempre repetidos, replicados, que remetem à estética da marca de vocês. Então, o uso de cores, que vai lembrar e vai remeter ao branding da marca. O uso de texturas. Por exemplo, a marca de vocês é uma marca criativa, forte. Então, imagina que a gente coloca cores mais apagadas. Não comunica. O azul é muito presente, né? Não tem como. Não tem como, porque é uma marca energética, entendeu? Então, vou colocar uma coisa mais soft. Por exemplo, numa empresa de doces. Numa empresa que vende doces. Vocês já viram alguma marca usar vermelho? Eu não vi.
doces não. E se tem é algo mais assim, sei lá, talvez voltado pro Bordeaux já. Cacau Show, por exemplo, chocolate, eles já tiveram algumas coisas mais relacionadas com o vermelho. Mas se você tá falando de uma doceria, de algo mais assim, por exemplo, pega uma lá do Ré, que é uma marca francesa bem conhecida aí no universo das docerias. Ela vai sempre pro candy color, porque traz essa coisa mais sweet, mais leve, mais delicada. Então, você tem que atrelar os elementos do design de interiores à comunicação da marca, para que isso venha a fazer uma conexão, para que o público possa entrar naquele ambiente e dizer, uau, isso aqui tem a cara da marca. Porque os elementos estéticos remetem a cara da marca, entendeu? Faz todo sentido. E quando e tem diferença de, tipo, um projeto de casa, por exemplo, e um projeto de comercial, né? Pronto, da Fluir foi um projeto comercial. E pronto, falando muito da Fluir, da marca e tudo, que basicamente a marca é eu e o Wesley. Então, tipo, já teve gente que chegou aqui e falou, esse lugar tá a cara de vocês dois, né? Porque a Fluir é a cara da gente. Então, a marca de vocês é... Exato. Então, eu acho que tem muito disso também. Era tipo assim, nossa, já teve uma pessoa que teve aqui, eu não tava aqui. Nosso escritório tá a tua cara. Eu falei, tá a minha cara, meu bolso, meus pensamentos... Meu rim. E o meu rim. Mas, né, tendo um adendo... tem diferença para um projeto desse, que também remete à pessoa, né? No final das contas. Para um projeto de casa, que também, no final das contas, vai remeter a alguém. Tu acha que tem... Pode ter. Acho que por isso que é a ID, né? Porque, seja, independente se seja comercial ou seja, enfim, para casa, eu não sei como é que fala o nome. Residencial, é isso. Vai remeter no final uma pessoa, né? Porque no final das contas tá tudo ligado a uma pessoa. A identidade. Se a empresa tem a identidade dos sócios, Exatamente. Vai sempre trazer, né? E como a Fran falou, acho que a intenção num projeto comercial é você realmente trazer a identidade da marca para o projeto. E aí, a marca, consequentemente, sendo a identidade dos sócios estando na marca, naturalmente isso vem, né? E conhecendo bem vocês, conhecendo a Fluir também, é óbvio que a Fluir é a cara de vocês, né? E isso foi trazido para esse projeto, tanto é que esses feedbacks são quase que naturais, né? Quando vai para um projeto residencial, aí tem muito mais coisa envolvida, eu diria, a emoção, o que a pessoa quer sentir quando chegar em casa, o conforto, a luz que vai ser usada, enfim, tem muitas coisas, muitos detalhes, mas aí eu acho que a Fran tem mais propriedade para falar do que eu. Não, e eu acho que assim, o projeto residencial, ele pode ou não... O projeto residencial, ele sempre vai ter a identidade do cliente. Eu acho que ninguém vai projetar a sua casa para se sentir desconfortável. Então, o projeto residencial, ele pode ou não ter... Ele obrigatoriamente tem a identidade do cliente. Mas não necessariamente aquele cliente vai querer colocar a identidade dele dentro da empresa. Sim. Okay. Nós temos um casal de clientes que eles têm uma estética muito peculiar, bem assim, diferente da média de outros clientes nossos. E eles têm uma empresa que a estética da empresa é bem peculiar. Okay. É super peculiar. Inclusive, o nome da empresa deles é um nome assim que, tipo, tem tudo a ver com eles. Tem outros clientes que podem ter uma estética na sua vida pessoal, mas desenvolver uma marca e que não tem nada a ver. Entendi. Porque, às vezes, a sua estética pessoal não vai combinar com o seu business. Sim. Pois. Sim. Entendeu? Às vezes, pode ser que você tenha uma estética... na minha casa... Mas tu acha mais difícil quando um projeto comercial, por exemplo, não remete o dono da empresa? Ou não? Tu acha que tem a marca, tem o brand da marca, eu sigo a marca e vivo... Eu projeto o meu projeto comercial para a marca. Eu não projeto para o dono da marca. Ok. Porque o dono da marca tem ideias, o dono da marca tem pensamentos. Agora faz sentido de eu dizer assim, acho que esse corredor aqui não vai fazer sentido. Não é pra você, é pra Fluir. Exato. Ainda que a Fluir tenha muito de você, a Fluir, ela é uma marca e ela tem uma comunicação. E aí eu projeto para a marca, para alcançar os objetivos da marca. Ok. É muito do que o teu cliente vai pensar quando ele entrar aqui. Nossa.
Qual é o sentimento que ele vai ter quando entrar aqui, além de é a cara do Wesley da Sul. Vai pensar que é uma empresa de marketing que tá cheio de ponto de marketing. Basicamente, onde a pessoa que entra aqui nesse escritório for fazer uma selfie, tá instagramável. É isso, entendeu? Talvez não seja do Wesley da Suíço, mas é da Fluir. Sim. E aí É muito engraçado que na recepção da gente tem um negócio assim, aí Fran, acho que a gente pode colocar várias ondinhas aqui em cima. Eu falei, gente, quem é que vai olhar pra aqui e vai ver um monte de ondinha e vai, tipo... na hora que ela falou, não me fazia sentido. E na hora que a menina veio e desenhou, eu falei assim, cara, isso aqui sem essa onda não ia fazer o mesmo efeito. Eu queria fazer uma onda na curva. Eu queria desenhar uma onda na curva. E aí a Angélica veio aqui e falou, não, vamos fazer umas ondinhas e tal. Aí eu falei, tá bem, confio em você. Porque aí também é dentro do projeto de interiores tem muito isso, né? A gente quis usar uma artista. Sim, a gente quis usar um artista. E quando a gente tem um processo criativo de uma artista dentro de um projeto de interiores, eu também não posso interferir muito. Porque aí eu acabo que limito o poder artístico dela, inclusive, né? pra gente, se a gente comprasse papel de parede pra quase tudo que a gente desenhou aqui, sairia muito mais barato, inclusive. Pois. Porém, como a gente... o nosso propósito é pessoas, né? É trazer a identidade das pessoas para fluir. A gente tem um escritório que a gente faz que o time venha presencial. A gente quer uma coisa... É uma cultura muito presencial, muito de toque, muito das pessoas, né? Uhum. Não fazia sentido nenhum a gente meter papel de parede nas coisas que a gente queria fazer. Então, a gente trouxe, né? A Angélica, inclusive, ficou maravilhoso, do jeito que eu queria. Pra fazer todos Ela foi super paciente comigo. Porque, pronto. Porque nesse período a gente foi de férias pro Brasil e ficou Fran e Angélica aqui dentro, né? E eu disse, olha, gente, fiquem à vontade. A Fran tem um projeto, a Angélica vai fazer as artes. Se virem pra entrar em consenso. Quando eu voltei, tava exatamente da maneira que eu queria. Ficou realmente... Juntou uma artista com a outra, eu acho que... Imagina, sabe uma coisa certo. que eu amo, que é um ponto assim, que pode parecer bobo, mas eu amo. É o fato de ter uma cuscuzeira desenhada na copa. Sim. Isso aí é identidade total. Entendeu? Porque assim, por exemplo, a cuscuzeira é a identidade de vocês, como donos da empresa, mas que vocês estão sempre trazendo pra dentro da empresa. Sim. Porque, por exemplo, não passa um ano sem a Fluir comemorar São João. Sim. E ter cuscuz, munguzá, pamonha, não sei o quê. Sim. Então, é algo de vocês, mas que faz parte da cultura da empresa também. Sim. E tá lá a cuscuzeira pra dizer, ó, somos nordestinos, aqui comemos cuscuz. Inclusive, é muita pauta de tipo assim, todo mundo entra e fala assim, o que é isso? Porque as pessoas, porque tem lá algumas coisas, né, faz uma pausa de café e tudo na cozinha, e tem a cuscuzeira lá no cantinho. E aí as pessoas fazem, o que é isso? Não sei o que. E aí a gente vai explicar todo um rolê, mas é bem legal. É bem legal. Eu queria trazer, foi muito legal mesmo que a Fran, ela tinha algumas ideias e a Angélica também trazia algumas coisas pra mim, e eu só dava tipo assim, eu acho que dá uma cuscuzeira aqui, tem como colocar? Ela, sim, vou colocar. Aí, até no projeto que tem na escada, né, ela colocou, eu disse, olha, eu quero um monte de onda aqui e um monte de bem-vindo em várias línguas. Aí ela colocou italiano, né? Colocou chinês, colocou alemão, colocou em algumas coisas. E aí eu disse, não, tem que ter o nome da Fluir aqui também, porque tem que fazer sentido. Aí ela, foi e colocou. Então, assim, elas vinham com as ideias e eu tentava entrar ali, de certa forma, também um pouco com aquilo que eu queria. E ficou muito top, ficou muito bom. Muito bom mesmo. Mas o que é que tem mais no teu coração? Projeto residencial ou projeto comercial? Então, assim... Polêmico! Eu sempre fiz projetos residenciais. Sempre. Desde que eu me formei, eu sempre fiz projetos comerciais e eu amo projetar... Residenciais. E eu amo projetar para famílias. Eu acho que tem uma responsabilidade muito maior no projeto residencial do que no comercial. É mais desafiador. Eu acredito que a responsabilidade é maior, por quê? Porque você está falando do propósito vivido no dia a dia entre famílias. Você está criando um lugar, desenhando um lugar onde a vida vai acontecer. Pessoas vão se sentar ao redor da mesa, crianças vão ser discipuladas, orientadas pelos seus pais, casais vão ter encontros ali naquela cozinha e vão
cozinhar juntos, a família vai se sentar ali no sofá para assistir um filme, sabe? Então, assim, a casa, ela é projetada para a vida que acontece nela. Exato. Então, eu tenho uma sensação mesmo de responsabilidade com aquilo que eu faço, para que as minhas decisões e aquilo que eu oriento os meus clientes não venham a acarretar em alguma insatisfação, em alguma decisão que, se calhar, no futuro vai gerar arrependimento. Apesar do projeto comercial ter a carga isto é uma empresa, e uma empresa, no fim das contas, tem que receber o que foi investido no projeto. Mas o projeto comercial é mais rápido a tomada de decisão, envolve menos emoção. Porque já tem um brand também ali, né? Então, Uma acho que estratégia, né, também. talvez seja um pouco Entendeu? menos É muito mais complexo. rápido. É muito mais rápido de fazer Por exemplo, eu acho que era muito mais fácil pra mim te dizer o que eu queria na Fluir do que o que eu quero na minha na casa. tua casa. Era muito mais fácil. E é muito mais fácil a gente chegar, beleza, bater o martelo, é isso, tá bonito. Na casa pode mudar. Verdade. Na empresa tá bonito, cumpre as necessidades operacionais e atende ao branding da marca. Isso aqui vai funcionar para a marca e para os clientes. Fechou. Na casa, tá bonito, tá lindo, tá funcional. Ai, mas o meu coração diz que ainda não é isso. Eita. Entendeu? Entendi. Ou, amei isso aqui, Fran. E aí o marido tá, não amei tanto. Eita. Entendeu? Envolve uma coisa muito emocional, Sim. muito assim. Tendo dito isso, eu acredito que... O que eu sinto dentro de mim é que eu gosto mais de projetar casas, porque tanto o desafio é maior, quanto a recompensa é maior. No sentido de, putz, acertei mesmo. Tenho clientes que estão super felizes e satisfeitos com isso. Mas no dia a dia, projetar comércios é muito mais rápido e me dá muito menos dor de Trabalho. cabeça, digamos assim, entendeu? Ok, então tem um equilíbrio entre Um entradas... residencial, um comercial, né? Dois comerciais, um residencial. Dois comerciais, um residencial. Grande, casa toda, completa, chave na mão. Do zero, entregar pronto. E Eu na amo. prática, Davi, como é que é vender isso? É melhor, não melhor, mas o que é mais desafiador? É vender para um projeto comercial ou um projeto residencial? Quais são os desafios que envolvem na prática, assim, isso? Ou seja, Comercial, eu diria que é mais fácil, justamente porque é um projeto quase que vem pronto, né? A marca tem essas cores, é isso, é um centro de estética, é uma agência de marketing, é uma doceria. Você tá fazendo o cliente entender que aquilo vai agregar valor, não só a marca, mas os produtos e serviços que ele vende. A pessoa, quando entra, tá tudo projetado, bonito, vale mais, né? Você está disposto a pagar mais. No residencial, é o que a Fran falou, a gente, vamos fechar um projeto, mas e se eu não gostar? E se tem muito mais para um projeto residencial do que para um comercial. Então, ou seja, o residencial tem mais objeções. o residencial Muito tem muito mais. mais objeções, muito mais, incomparavelmente mais, porque é isso, né? Ah, não, quero fazer, então vamos fazer só a sala para testar. Vamos fazer só a cozinha, né? E aí é mais desafiador, com certeza. Eu acho que com certeza eu seria essa pessoa pra minha casa. Com certeza. Se não me conhecesse, não conhecesse a ID. Porque quando for projetar a casa, vai projetar ela todinha, tá, querida? Do zerinho. Eu não tenho nem, né, como questionar isso aqui, porque não vai ter como. Em determinadas situações dá para fazer isso, né? E a gente consegue. Quando envolve obras mais profundas, obras estruturais, a gente não vai conseguir, porque não dá para eu trocar só metade do piso da sala, que não vai casar com um corredor, talvez. Não, enfim, vai ter que derrubar uma digamos que a parede. pessoa comprou uma casa, tipo, pronta. É uma casa nova. Ela quer só a Ela decoração de interiores, Exato, né? ela quer a decoração ok. de interiores. Aí, Vamos fazer sua sala. Vamos fazer sua sala ali que você gosta. Sai mais caro pro cliente. Claro. Sim. Porque E você vocês- fecha o pacote todo, E né? vocês conseguem, tipo assim, pegar as coisas, algumas coisas que o cliente tem e colocar dentro do projeto? Conseguimos. Inclusive, a gente respondeu essa pergunta Lá no Instagram. lá no Instagram, recentemente. E agora, qual é o Instagram pro pessoal seguir aí?
id.creative.studio. Peraí. Lembrei. Muito bom esse perfil, gente. O conteúdo que sai lá, ó, legal. Feito por uma agência, ó, Pense numa de agência excelência. top que fala. Aqui vocês já perceberam que aqui é fogo cruzado, né? Enquanto a gente puder estar colaborando, a gente vai estar, né? Não abre para mais ninguém. Se tiver um serviço que o outro precisa prestar e a gente não faça, a gente vai estar começando a fazer para não abrir. Exatamente. Mas, sim, é possível. Mas, assim, é preciso entender. Às vezes uma pessoa tem algo que ela gosta muito, um mobiliário, um sofá, alguma coisa muito grande que ela gosta muito e que ela quer utilizar naquele projeto. Ok. Mas, de repente, aquilo não combina nada com o estilo que ela quer trazer para dentro do projeto. E aí, o que a gente pode fazer, uma estratégia, é utilizar aquilo como realmente um ponto de destaque dentro do projeto. E assumir mesmo, olha, isso aqui não combina com o projeto, mas ele está sendo usado como um ponto de destaque. Você tem uma sala toda bege, naqueles tons pastéis, e tem um sofá verde. Ou uma cadeira verde, que é um apego emocional que tá ali. Imagina, vamos dar um você exemplo. pontua. Minha mãe já faleceu e ela que me deu esse sofá. Pronto. Eu quero esse sofá aqui. A gente vai fazer acontecer. Vai fazer. É isso que eu Entendeu? queria saber. Fazemos do jeito que tá, acontecer. a gente vai reformar o sofá, vai botar outra Quer cor fazer nele. o quê? O que é que você quer? Ok. Entendeu? E aí, quase que a sala... Vai girar Vai em se torno adequar àquilo, né? Exatamente. E eu acho que faz muito sentido, né? Porque fica uma coisa mais emocional. Eu lembro, trazendo pro adendo de algo emocional, eu lembro que o Wesley fez um casamento também que a noiva tava com o vestido da avó dela. avó, foi. E assim, o vestido Ai, tava que lindo. manchado, tava pra ver que era um vestido antigo. Mas, gente, as fotos, parecia que o vestido era novo, intacto. Porque ficou uma coisa tão sentimental. O sentimento da foto, né, ficou muito, muito destoante em relação ao vestido só, sabe? Então, eu acho que também tem muito disso. E eu acho, assim, que hoje em dia as pessoas estão cansadas. É assim, a realidade que a gente vive hoje, a gente tem tudo muito fácil, né? Nós temos tudo muito fácil, tudo Muito rápido. muito rápido. Então, Consome muita coisa o tempo todo. Consome-se muito o tempo inteiro. Comprou hoje, chega amanhã. Sim. Então, as nossas casas, elas estão perdendo um pouco de identidade. Sim. Estão deixando de transparecer os nossos gostos e estão sendo cheias de peças que muitas vezes não dizem nada só porque estavam disponíveis. Inclusive, essa era a minha próxima pergunta, porque hoje eu tenho percebido que as coisas é tudo cinza, bege e né? E até E não tem uma tem pergunta ali... também engraçada quanto a isso, porque, assim, levando em consideração isso que a gente tá falando, né? As pessoas mudam, estamos consumindo muita coisa. Já aconteceu, ou você sabe de alguma história que não aconteceu com vocês, mas, por exemplo, fiz minha casa, projetei minha casa. Passado tanto tempo, já não gosto mais da casa assim. Quero refazer, quero reprojetar, enfim, quero redecorar. Isso já aconteceu? Ou, tipo, vocês sabem de alguma história assim? Olha, quando eu trabalhava como projetista, né, de imobiliário, eu trabalhei muitos anos no Brasil como projetista. Então, eu desenvolvia móveis planejados. E é comum você projetar a sua casa e, passado uns anos, você perceber que já não gosta mais ou que aquilo já não atende às suas necessidades. E você vai lá e remodela tudo novamente. É comum. Mas eu acho que a onda que nós estamos entrando nesse momento é a de fazer o movimento contrário e buscar identidade real e qualidade. Eu acho que essa é a onda. E eu acho que isso vai perdurar por um tempo. O mercado, as pessoas estão começando a parar e pensar: eu não preciso encher a minha casa de coisa, de móveis, eu não preciso trocar meus móveis toda hora, o tempo todo. O que eu preciso é sentir que a casa é minha. É entrar na minha casa e sentir que aquele é o meu lar, que aquele é um lugar que eu gosto, que no fim do dia, depois do cansaço, aquele é o meu lugar favorito. Eu acho que hoje em dia é muito fácil você deixar a casa bonita. Exatamente, é isso. Sim. Você bota um tapete bege, um móvel da TV é branco, o sofá é clarinho, pinta a parede de branco, a casa tá bonita. Sim. Mas a casa é sua. Você colocou a sala de um hotel na sua casa. Exatamente. Você fez um quarto de hotel na sua casa.
o quarto de hotel é feito para agradar o máximo de pessoas É possível. genérico, né? A não ser que você vá num hotel muito específico, com um tema muito específico, e aí nichou, né? Mas acaba que é muito fácil, a inteligência artificial faz isso tranquilamente, né? E aqui a contramão nesse sentido é a identidade, mas você, é tudo branco mesmo que você quer, e se a parede tiver um papel de parede assim, ou tiver uma cor diferente aqui ou ali, dá uma pontuação assim, sabe? Trazer a identidade da pessoa, né? Que faz parte do nosso processo comercial, a pessoa responde um briefing enorme, às vezes é até cansativo, mas a gente, quando é num projeto residencial, principalmente... Mas é super necessário. Super necessário. Super necessário, porque aí a gente vai entendendo, ok, aqui a gente vai trazer a tua identidade para o projeto. Para Então, entender mas o coração do cliente, entendeu? Qual é o teu coração? Por quê? Porque nós somos diariamente adestrados a achar que gostamos de coisas que nós não gostamos É muitas verdade, vezes, é verdade. entendeu? Então, você abre o seu Instagram, tem um anúncio, por exemplo, da Sclum, tem um anúncio da, sei lá, de uma outra marca, da Maison Dumont, por exemplo, que são marcas mais comuns aqui de Portugal. E aí, aquelas empresas estão sempre mostrando os mesmos mobiliários, com a mesma estética. E você começa a receber aquela informação e achar que você gosta daquilo. Exato. E achar que você gosta, E aí você começa a comprar aquilo. E aquilo não reflete a tua alma, não reflete o teu coração. E a sua casa está de um jeito que não tem nada a ver com você. Entendeu? Então, mas existem clientes que preferem realmente algo mais estético? Ou realmente a maioria dos clientes não? Existe propósito nisso daqui, por isso que eu quero assim, assim, assado? Ou hoje em dia é muito mais pro lado estético mesmo? Sem muito propósito envolvido? Eu acho que... Eu acho que vocês é quem mostram pra ele que tudo precisa ter um propósito de identidade, né? Com certeza. Eu acho que esse é um papel mais de O cliente, vocês, a gente né? chega assim, Eu quero bonito. tudo branquinho, né? Ah, ok. Calma, vamos... Pelo que você me disse aqui, a gente, talvez se for por esse caminho você vai gostar. E às vezes até vai ser um projeto todo branco. Se o cliente quer um projeto todo branco, vai ser um projeto todo branco. Mas se aquilo está no coração, se ele quer porque ele gosta. Exato. Se ele quer porque realmente é quem ele é. Nada contra Se- tudo branco. Se Eu o cliente... gosto, inclusive. Ai, por exemplo, quero uma sala minimalista. Tá, você quer uma sala minimalista. Esse seria eu. Brutalista, por exemplo. É um estilo que eu acho bonito, mas eu não gostaria de ter na minha casa da família. O Davi já... Uma casa, assim, mais concreto, pesado, tal. Tudo, imagina, uma sala toda de cimento, assim, com um sofazão grande, sem muito adorno. Eu acho bonito para ir passar um final de semana. Eu acho confortável, gostoso de estar para passar um final de semana. Tudo limpo visualmente. Mas no dia a dia eu quero ver cor. Eu quero ver porta-retrato. Eu quero ver um objeto legal que eu goste, entendeu? Então isso não funciona para mim. E aí, às vezes, o cliente chega com... Eu vi isso aqui no Pinterest e eu quero pra mim. Mas aí a personalidade do cliente é uma personalidade completamente diferente. E você fala, amigo, isso aqui não vai funcionar no dia a dia. Não vai te fazer feliz no dia a dia. E aí a gente vai fazendo um trabalho de educação mesmo com o cliente. Monta mood board, mostra, explica, mostra a textura, mostra a imagem de referência. Olha, tem isso, o que é que você gosta mais e tal. E vai fazendo o próprio cliente entender que, ok, nem é isso tudo aqui que eu queria, sabe? E aí a gente vai construindo um caminho. A gente gosta sempre de falar que o nosso processo de criação é colaborativo. Nós não fazemos Aliás, se chegar um cliente aqui e disser, eu tenho uma casa, preciso do projeto, seja livre... Ok, eu vou ser livre e vou fluir. Mas eu acho que no final das contas sempre vai ser colaborativo. Porque Entendeu? Apesar de você... Seja livre, mas pra onde? Exato. Mas eu acho que pra tudo, né? Pra todo trabalho, a gente também é um pouco assim. Se você tem uma empresa e você... Ah, não, eu não quero fazer nada. Não tem como. Não tem como. Não vai ter resultado, Não né? tem como. É totalmente diferente de um cliente que ele colabora. Olha, eu gosto disso aqui, eu quero assim, eu gosto de fazer assim, eu tô disposto a participar, né? Tem cliente que... Eu sou essa cliente, né? Mas é muito mais fácil da gente agradar também e de mostrar a identidade do cliente através ali do perfil, né? E muito mais quando é um projeto residencial, faz muito mais sentido ter esse processo todo, por mais que às vezes demore mais um pouco, né? E vale ressaltar que a gente não tem pressa, né?
Porque se a gente está projetando a casa onde você vai viver, vai onde você viver. vai, às vezes até trabalhar de casa, às vezes é um cliente que nem Isso. sai de casa, Isso. então tá ali o dia inteiro dentro de casa, ou a casa que você chega para estar com os seus filhos, né? Aquela casa de férias que você vai no verão e quer, ai meu Deus, aqui é o meu refúgio. Então, convém que seja um trabalho cuidadoso, um trabalho, uma via de mão dupla, né? Entender isso aqui sim, isso aqui não, isso aqui sim, isso aqui não, isso aqui sim, isso aqui não, até chegar num lugar que, oh, amei, é isso, pronto. Quando o cliente diz, é isso, ai que bom. E isso tem tudo a ver com o propósito de vocês, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho, né, do propósito de vocês. E eu tenho uma pergunta no meio desse tema, né? Quando vocês perceberam que o trabalho de vocês ia além de simplesmente projetar espaços? Então, tragam aí esse propósito, o que vocês acreditam, e também para a parte do trabalho, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Quer começar? Essa empresa, ela nasceu primeiramente no coração de Deus, né? Que deu a ideia, o nome, tudo, para a Fran mais especificamente. E deu o tempo, né, da gente sair do nosso emprego, sair do nosso conforto para empreender na obra dele. Então, o propósito, eu diria que em primeiro lugar é engrandecer o nome de Deus e em segundo lugar é trazer, refletir a essência da pessoa, a identidade da pessoa no ambiente, ou da empresa, no ambiente que eles vão viver ou conviver. Então, tem uma frase muito boa de uma arquiteta muito famosa americana, esqueci o nome dela, que ela diz que o ambiente reflete o seu humor. Então, se você está num ambiente bagunçado, num ambiente sem ordem, você traz aquilo, a sua produtividade cai, né? Você não se sente bem num lugar assim. Então, em poucas palavras, eu diria que é isso. O propósito depois do primeiro propósito, que é engrandecer o nome do Senhor, é trazer as pessoas para um ambiente de paz, tranquilidade, calma e produtivo, né? Eu diria que é mais ou menos isso. Tem uma frase que a gente sempre fala que é meio clichê, assim, para algumas áreas, mas a gente realmente sente isso dentro da nossa empresa, que é o nosso maior serviço não é um projeto de interiores, é um caminho para a realização do seu sonho. Porque falando sobre projetos residenciais, comercial não, ele realmente é um projeto mais específico para aquilo. Mas falando sobre os projetos residenciais... Mas que às vezes também é um sonho, né? Do dono e do tudo. Do dono, exatamente. No final das contas. É verdade. E o residencial hoje é o nosso maior número, né, de projetos. Você tá tratando do sonho de alguém. É muito difícil chegar pra gente uma família que não maturou e gerou aquilo por um bom tempo antes de decidir fazer. Então, a maioria das vezes são assim, são decisões que foram maturadas e geradas entre a família até a decisão de, ok, vamos fazer o projeto e vamos executar o projeto da casa inteira e tudo. Não é uma decisão rápida e está atrelado ao sonho de uma casa que proporcione bem-estar, felicidade, alegria, convivência. Então, esse é o nosso maior propósito, é entregar o projeto e vê-lo executado e sentir que aquela família está feliz ali. Eles estão vivendo bem dentro de um espaço que nós criamos. E, obviamente, né? Nós somos cristãos, então é projetando e orando, declarando bênçãos, declarando prosperidade na saúde, nas finanças. Todos os nossos clientes, eles não são só um cliente que entra e sai, mas eles são abençoados por nós mesmo. Isso. Nós sabemos que o Senhor, ele vai chegar aonde a gente chegar. Então, é fazendo projeto, é fazendo obra, é tendo uma reunião com o cliente. De uma maneira direta ou indireta, a gente coloca aquele cliente e apresenta aquele cliente ao Senhor, sempre. Isso é muito importante, né? Eu falo muito disso também, né? Que a partir do cliente, quando ele passa a ser um cliente da Fluir, ele vai fluir com certeza, porque tá aqui do nosso lado. Tá andando comigo, tá andando com Deus. Tá comigo, tá com Deus. E de que forma a fé de vocês influencia nas decisões, né, dentro da empresa, dentro da ID Creative Studio? A gente sabe que
isso não é só na nossa vida espiritual, né? Nós temos que trazer isso para nossa vida pessoal, espiritual, empresarial e nossa vida normal, como todos os dias, não é só na igreja, não. Então, no que isso influencia, né? Dentro das decisões da ID, né? Na Fluir com a gente, influencia em muita coisa, né? Se a gente vai assinar determinado contrato, se a gente vai pegar determinado cliente, se o que o cliente comunica faz sentido com aquilo que a gente quer comunicar, se, né? A gente já tem clientes que a gente já aconteceu, tá? E não sei se já aconteceu com vocês e pronto. Mas já aconteceu da gente fazer uma reunião online, tá tudo certo. E a gente pegou o cliente, quando a gente chegou pra fazer a captação do cliente, a gente meio que sentiu uma coisa ruim. E a gente ficou, poxa. E por quê? A gente tem... O nosso primeiro contrato é um contrato de 3 meses, que é um contrato experimental. Não é só pro cliente. É também pra gente. Porque a gente entendeu que aquele cliente ali não era o nosso cliente. A gente não fazia sentido. Depois de 3 meses, a gente, olha, não faz sentido pra gente e tudo mais. E a gente demitiu o cliente. Então, eu acho que, assim, isso é muito importante. Obviamente, que você tem que ter muita confiança naquilo que Deus falou com você. Porque isso mexe muito no financeiro da empresa, né? E já chegaram propostas muito boas pra gente, financeiramente, mas... Boa, né? Muito boas, né? Mas que não estavam alinhados com o propósito que a gente tem. Então, e a gente teve que se posicionar e dizer não. Mesmo, às vezes, a gente, assim, isso aqui resolveria muita coisa, né? Mas, dentro da gente, a gente tinha certeza de que não fazia o menor sentido a gente aceitar aquele tipo de proposta. Isso já aconteceu com vocês? Até que ponto isso influencia, né? E se vocês... Como é que vocês fazem isso, né? Pra tá muito bem... Principalmente esse início, porque o início a gente precisa de dinheiro, né? Tem que ser claro que a gente precisa de dinheiro para poder levantar a empresa, para poder a empresa crescer. Então, isso mexe muito, né? Inicialmente. Eu vou falar da parte de projeto e vou deixar o Davi falar da parte financeira. Mas me preocupa saber que tem muitos cristãos empreendedores que fazem uma separação entre a vida com o Senhor e a vida empresarial. Porque a nossa vida é uma. A nossa vida ela é uma dentro da igreja, fora da igreja, sendo empresário, sendo funcionário, sendo pai, mãe, irmão, amiga. O Senhor ele não se aparta da gente para que a gente possa fazer qualquer coisa que a gente faz na nossa vida. Então, ver empresários cristãos que não agem de acordo, que estão no culto, ou que, sei lá, se dizem cristãos, ou que servem na igreja, mas que não agem de acordo com a palavra, é uma preocupação muito grande, porque saiba aquela pessoa ou não, ela está em pecado, né? E está deixando de agradar o coração do Senhor, que é a pior coisa que um cristão possa fazer na vida dele. É desapontar o coração do Senhor intencionalmente. Quanto às nossas ações dentro da empresa, falando da parte de projeto, eu acho que o maior comprometimento é com a verdade, com a excelência, com a transparência. Assim como a ID, como qualquer outra empresa, tem situações difíceis, tem problemas cotidianos, situações que podem acontecer, mas o nosso comprometimento é com a transparência, com a clareza. Nós temos uma conversa sempre aberta, franca com os nossos clientes. Se algo não está correndo bem, nós damos a nossa cara a tapa, vamos sentar, vamos conversar, vamos explicar o porquê, o que aconteceu, o porquê aconteceu, junto com uma solução, porque não adianta só se justificar, a gente tem que apresentar soluções. E eu acho que isso é tão notório e tão forte dentro da nossa cultura que os nossos melhores clientes hoje foram clientes que passaram por uma situação negativa. Nós tivemos um problema assim com eles, né? Uma situação dentro do processo que me deixou particularmente muito triste.
aquela sensação de, putz, não entreguei o que eu devia entregar, mas por causa da nossa transparência, por causa da nossa clareza e da nossa franqueza e honestidade, esses clientes permaneceram conosco e continuam conosco e indicaram outras pessoas e a gente tem ganhado outros clientes, né? Estamos ganhando outros clientes através deles também. Então, eu acho que isso é uma recompensa por se manter alinhado com aquilo que a palavra diz que a gente tem que fazer. E em relação a projeto também, obviamente que tem coisas que não... É um não e eu não faço. Então, esses dias a gente até teve uma conversa com um parceiro nosso também, e ele perguntou, tem algo que vocês não fazem de projetos? E aí eu falei, sim, nós não fazemos, nós não projetamos nada que esteja associado a apostas, a danos, a promiscuidade, não nos proponha fazer um prostíbulo, uma casa que não vai ser utilizada para alguma coisa lícita. Nós não vamos fazer, obviamente, nem precisa ser mencionado, mas às vezes, né? Então, nada que esteja associado... E ainda que seja lícito, né? Às vezes a gente pega um cliente na Holanda e quer fazer aquele ambiente para a garota de programa, não. Sim, lá é lícito, né? Mas não é lícito aos olhos de Deus, no caso, sim, né? sim, Que a gente tá falando entendi. assim, para o Senhor, né? Ainda que seja lícito, mas Sim. para o Senhor não é, né? Para o Senhor aquilo traz dano para alguém, né? Sim. Então, nós não vamos colaborar com nada que possa vir a trazer danos para alguém, para uma família ou para uma pessoa, para a saúde física, emocional, financeira de alguém. É algo que realmente nós dizemos mesmo não. E a palavra diz, né? Seja seu sim, sim, seu não, não. Não é não e não. Não avançamos com isso, né? Em relação ao projeto. Basicamente, como vocês fazem, a gente também faz, né? Senhor, quais contratos a gente deve e quais que a gente não deve assinar, quais clientes. Manda os teus clientes, né? A gente quer clientes que venham do Senhor, que vá contribuir para o plano e obra dele. E como a Fran disse, a gente não vai fazer algo que esteja desalinhado com a palavra de Deus ou que vai ferir, né? Nós preferimos nos indispor e desagradar um possível cliente, um prospecto, do que a Deus, né? Eu prefiro estar muito mais bem resolvido com Deus do que só para tentar pegar um dinheiro, uma obra que não vai estar alinhado. Então, e a gente tem certeza, a gente sabe que, né, a palavra de Deus diz que ele recompensa, né? Tem uma recompensa na obediência. Então, sim, basta você ser obediente. E o que a gente tem aprendido nos últimos dias reforça, né, a necessidade de a gente incluir o Senhor nos nossos planos, né? Perguntar a Ele o que é da vontade dEle, né, para ser feito. De fato, colocar Ele na mesa de reuniões, né? Na nossa reunião semanal, colocar Ele na mesa de reuniões e deixar que Ele fale, né? Ouvir a voz dEle, deixar que Ele fale para dizer, sigam por esse caminho, não vá por aquele caminho, que é muito mais fácil, muito menos penoso, muito menos cansativo, né? É seguro você ir por onde o Senhor manda do que tentar fazer um caminho que não tem nada a ver. É isso. E acho que é isso. Tem alguma pergunta que você queira dar ênfase para a Fran, para o Davi, ou alguma coisa que vocês queiram pontuar? Eu acho que a gente abordou aqui bastante tema, deu para entender onde está o propósito de vocês, né? Eu já conhecia, né, por ser uma amiga pessoal, mas é sempre bom dividir isso com vocês, né? Vocês acompanharam a gente no nosso caminho, no nosso início, e eu acho que notoriamente acho que somos pessoas muito diferentes, né? Há 4 anos atrás, sim, éramos 2 meninos começando, mas uma coisa a gente sempre teve muita vontade e a gente teve uma direção, né? Vocês acompanharam aí um pouco desse início da gente, a gente teve uma direção no início. É normal que os desafios, eles venham, né? Na Bíblia já diz, muitas são as aflições do justo, mas Deus nos livra de todas elas. Então, eu acredito que a gente tem bastante desafio e muita coisa, principalmente porque a gente cresceu muito rápido, né?
Até a gente, às vezes, se assusta um pouco, a gente fica, meu Deus do céu, por onde a gente vai agora, sabe? Mas eu acredito que existe um propósito muito grande por trás da Fluir e que ele tem se cumprido cada dia mais. Mas eu queria que vocês deixassem também uma mensagem aí para Encorajar, né? empresários do início, né? Que também tem esse desejo no coração, ou que seja baseado também naquilo que vocês fazem, como é que vocês pensaram em fazer, por onde vocês começaram, como é que tem sido, né? Trazer um pouco aí dessa experiência de vocês. Acho né? que assim, de forma individual, Isso. cada um diz uma mensagem de encorajamento para quem, por exemplo, tá nessa fase que vocês passaram, porque a gente também acompanhou essa transição de vocês, né? De como foi tá largando ali do emprego fixo para dar esse passo, né? Esse passo de fé, de obediência, de abrir a própria empresa. Então, esse também é um dos objetivos do nosso podcast, é realmente encorajar pessoas. A gente sabe que muitas pessoas têm tesouros guardados, mas às vezes por falta de coragem, né? A gente tem, eu costumo dizer que a gente tem uma coragem extra por a gente ter Deus caminhando com a gente, né? Ou seja, verdade. a gente sabe que a gente vai pisar e a gente tem fé, né? Que é certeza que vai correr bem, porque a gente está seguindo um caminho que não foi predestinado por nós, né? Então a gente tem essa segurança extra, eu posso dizer assim. Mas acho que uma coisa também que eu não falei e que eu acho que era importante mencionar é que eu acompanhei vocês nesse processo de início e eu conheço vocês também nesse lado pessoal. E um adendo, né? Vocês eram ótimos colaboradores nos trabalhos de vocês. Então, a colheita agora é de um plantio que vocês fizeram na empresa de outra pessoa. Então, eu acho que um pouco também trazer um pouco dessa mensagem, tipo assim, se você trabalha hoje para alguém, você tem que ser excelente ali onde você tá. Né? E você tem que entregar, e você tem que fazer o máximo por aquele lugar que você tá. Né? E você vai colher se futuramente esse for o desejo do seu coração, obviamente, porque tem gente que tem desejo de trabalhar para outras pessoas, para não ter tanto estresse na cabeça. Não, né? e tá tudo bem, porque também. a roda precisa de funcionários. Exato. E nem todo mundo tem perfil de empreendedor. Exatamente. Né? E tá tudo bem, né? Mas eu falo para pessoas que têm ali, eu tenho um sangue empreendedor, mas hoje eu tô trabalhando para alguém porque eu preciso dessa segurança, né? Eu tô falando para essas pessoas, né? De que você precisa, né, ser um ótimo colaborador primeiro, para depois você ser um ótimo empreendedor, né? E acho que eu vi isso um pouco de vocês, eu via muito Davi na empresa que ele trabalhava. Sábado, às vezes, ia lá montar móvel. Várias vezes a gente teve que deixar ele lá de carro e tudo mais. E a Fran, muitas das vezes, assim que entrou, né, numa empresa de design, e abraçou, e ia pra obra, e fazia até no próprio Instagram dela, às vezes ela mencionava ali algumas coisas em relação à empresa mesmo, do quanto era bom trabalhar e tudo. Então, assim, eu acompanhei isso de vocês. Então, a colheita que vocês estão colhendo agora também é de um plantio que vocês fizeram lá atrás. Então, às vezes a gente não lembra, né? Mas o Senhor, Ele lembra. Então, isso é muito importante também trazer, de que você precisa ser fiel no que você está fazendo agora para que você seja recompensado lá na frente. Acho que também isso é muito importante ser dito. Verdade. Eu sou apaixonada pela empresa que eu trabalhei, a última empresa que eu trabalhei, que foi a que eu atuei, né? Na área de interiores aqui em Portugal. Sou mesmo apaixonada por eles, eu acho que eles têm uma cultura muito forte. Uso como referência para estabelecer muitas coisas na cultura da ID, no sentido de eu conheci os donos, não de uma maneira muito íntima, mas já tive a oportunidade de trocar algumas palavras com eles e de ver mesmo no dia a dia e de saber que a cultura da empresa é o que está no coração deles. Sim. Então, eu trabalhei na Transfor, né? E se você vê a marca, é uma marca muito grande no mercado português e a cultura empresarial é o que está no coração dos donos. Eles incentivam os esportes assim mais extremos, né? Umas coisas meio subir um monte não sei o que lá, na neve, as ondas gigantes de Nazaré. Eles patrocinam o pessoal da corrida, de Fórmula... Eu acho que é Fórmula 2 ou é Fórmula 2, né? Por quê? Porque os donos são essas pessoas do esporte e do coisa e tal. Então, assim, a maneira como eles valorizam a liderança dentro da empresa. Eu amei trabalhar lá.
me senti, assim, extremamente esticada. Eu sei, né? Vocês sabem que eu fui posicionada lá para aprender. Um momento de treinamento. Foi um né? momento de treinamento que o Senhor me direcionou para lá e a maneira como tudo aconteceu e como eu entrei, o Senhor já tinha nos comunicado, né, que eu iria, não sabia que era para lá, mas que eu iria para um lugar onde eu ia aprender para que eu pudesse me revestir de conhecimento para a ID, porque quando ele me direcionou para lá, ele me deu a palavra, me disse, olha, você vai ter uma empresa de design interiores, vai se chamar ID, vai ser assim, 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 mas não é para esse tempo. Eu vou lhe colocar num lugar e você vai receber preparo para poder abrir a empresa. E foi assim que aconteceu. Mas foi muito interessante também que você saiu dizendo isso pra eles, né? Que ia abrir que ia abrir uma empresa e tudo. Eu achei que eu fosse ficar mais tempo lá. Porque quando eu entrei e comecei a aprender, eu comecei a sugar e comecei a me envolver e comecei a me ver crescendo lá dentro. E aí eu engravidei. E quando eu engravidei, o Senhor começou a ministrar no meu coração que eu ia ter que abrir mão daquela empresa, que eu ia ter que pedir demissão. E eu ainda relutei, né? A gente teve algumas conversas e o Davi tem que sair. Eu não quero e tal. E eu mais um pouco, tal. E o Senhor começou a me apertar de um lado e o Davi começou a me apertar do outro. E eu falei, ok, tá bom, eu tenho que sair. Aí eu saí, falei, liguei pro meu chefe na altura e falei pra ele, eu tentei até ir lá algumas vezes pra conversar com ele, mas eu tava de baixa. Sim, da gravidez. E eu não conseguia sair de casa, e eu liguei pra ele, tive uma conversa e realmente que eu ia abrir uma empresa, né, e trabalhar pra mim, pra conseguir cumprir mesmo com todo um propósito que o Senhor tinha pra minha vida. Mas eu saí com pena, assim, eu queria ter estado lá por mais um tempo, porque eu fui muito esticada lá. Eu aprendi muito, eu fui colocada em lugares que eu não imaginava que eu estaria. Trabalhei envolvida em projetos, assim, grandes. Não foram muitos, porque foi pouco tempo que eu fiquei lá. Eu fiquei 1 ano lá, 1 ano e um pouquinho. Fiz direção de obra, que era algo que eu nunca tinha feito na minha vida. Fiz uma direção de obra lá. Foi uma experiência que me deu muita informação, porque uma coisa é você projetar, e o papel, ele aceita tudo. Eu aprendi isso com os engenheiros lá. Uhum. O papel, ele aceita tudo, e na prática não é assim. Na prática tem gravidade, tem várias outras coisas, né? Na prática, a teoria é outra. E aí, me deu um outro olhar para o projetar. Então, hoje eu projeto com mais consciência de eu quero isso, mas será que isso é, né, funcional, execuível? Será que dá para fazer dessa maneira que eu quero? Né? Então, mas assim, foi um ato de fé, foi um ato de obediência. Aqueles que caminham com o Senhor, não tem outro método, não tem outro caminho. O Senhor vai sempre exigir da gente um passo de obediência para que Ele possa manifestar os milagres e aquilo que Ele tem para a nossa vida, né? Faz parte da caminhada com Ele, o desconforto. A gente nunca vai estar confortável na nossa caminhada com o Senhor. Toda vez que a gente troca de nível, aí passei o nível. Ai, que bom. Aí vem os novos desafios, né? Foi igual quando a gente veio assinar esse contrato desse escritório. A gente tava tão de boa, tão confortável num escritório muito menor, tudo controlado, tudo direitinho. Aí, Senhor, não vai não. Vai pro escritório maior. Aí eu falei assim, velho. Tô caçando uma sarna. Só que você sabe que não é você. Porque é isso. Você pensa, tô caçando uma sarna, mas na verdade você tá sendo obediente a uma instrução. Sim. E a gente sabe que o Deus que deu a visão, Ele dá a provisão. Exato. Então, eu não tô aqui pra discutir com Deus. Se Ele mandou, vou estar fazendo. Exato. Porque eu sei. Porque Ele diz, ponham-me à prova. Sim. Né? Sim. Então, assim, se Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer. A gente não tá aqui pra questionar. A gente precisa ser obediente e fazer. E obediência é rápida, imediata, com sorriso no rosto. Doa em quem doer. Isso é obediência. Sim. Se não for rápida, se não for imediata e se não estiver fazendo feliz, você tá em desobediência. Exato. Então, é um trabalho que a gente fica aqui pra isso. E a minha dica, né, o meu conselho, a minha mensagem para um empreendedor se você... Já disse isso aqui no outro podcast que a gente gravou com a Essência. Sim. Mas, primeiro de tudo, se o Senhor não está na sua equação tá errada. Então, primeiro de tudo, coloca Ele na equação.
E depois disso, tenha fé que as coisas vão acontecer da maneira como ele disse. Às vezes ele vai dar o plano todo, às vezes ele vai dar só o próximo passo, mas viva com a certeza de que aquilo que ele prometeu vai acontecer. Faça a sua parte, trabalhe duro, não tem outra fórmula, se você não trabalhar duro, não vai acontecer. Não tem como arrastar pra cima e ter sucesso não, tá? Pois é, né? Se fosse assim, era tão bom, tão fácil. Não tem como não, bicho. Arrasta pra cima. Não tem não. Não Você tem como. Que, você tem que ralar, você tem que colocar sangue ali, né? Gastar mesmo do seu conhecimento, do seu tempo para que aquilo venha a crescer. E, se você é crente, não seja... Meu conselho, não seja um empreendedor cristão que não traz o Senhor para o seu negócio. Esse é o meu maior conselho. Não tenha medo de perder cliente, não tenha medo de perder parceiros, não tenha medo de perder dinheiro, porque você vai expressar a sua fé. Eu acho que honrar a Deus, independente de qualquer coisa, é expressar para as pessoas quem você é e quem é o seu Deus. Isso é honrar ele, não... vou ficar caladinho aqui, não vou dizer que eu sou cristão, não, para não perder aquele dia ou ali. Eu acho que isso é a pior coisa que um empreendedor cristão poderia fazer. Esconder o maior tesouro que ele tem, que é o Senhor. É isso. E você, Davi? Eu falo muito, né? Desculpa. O meu recado vai para quem ainda não começou. Primeiro de tudo, e é bem óbvio, né, quando a gente fala, consulte a Deus. Se você é cristão ou não, consulte a Ele, Ele vai te responder. De alguma maneira. Ele vai te responder e não tenha pressa. O Senhor, às vezes, é muito rápido para responder e às vezes não. Isso tem a ver com o plano dele, com o que ele quer tratar no seu coração. Segundo, se você tem um dom, né, se você tem uma habilidade, você sabe fazer uma coisa e você sente que é isso que você deveria fazer, depois de você ter pedido a orientação ao Senhor, segue o que Ele falou. Não necessariamente você precisa largar os seus empregos, como a gente fez. Não necessariamente você precisa parar tudo que você está fazendo e começar do zero, né? Geralmente dá para você aproveitar o tempo que você tem quando não está trabalhando para desenvolver o seu negócio. Isso. Estuda o teu negócio. Faz um plano de negócio, pensa como é que você vai ganhar dinheiro com isso, né? Mais uma vez citando Flávio Augusto, ou você tem uma instituição de caridade, ou você tem um negócio, um business, e business precisa dar lucro. Então, entende como é que você vai ganhar dinheiro com isso, como é que a empresa vai se sustentar e te sustentar, né? Hoje, inteligência artificial é ótima para isso, você faz uma série de perguntas, você pede perguntas, e ela te ajuda a montar tudo isso, mas não desperdiça o talento e o dom que Deus te deu. O talento e o dom que Deus te deu é dele para você alcançar os outros. Isso. Né? Você não faz nada para você. A consequência é você ter uma condição financeira mais estável, é você ter um conforto maior na sua casa, você proporcionar um conforto maior para sua família, para os seus amigos, você poder contribuir com mais dinheiro, tempo, o que é que seja para a obra do Senhor, mas isso é consequência. Primeiro você faz porque Deus te mandou fazer, e segundo você faz porque é dele para outros, né? A Fluir, eu tenho certeza que não é para vocês terem mais seguidores, é para você ajudar empreendedores a crescer. A gente não está ali só para ser uma empresa grande, a gente por consequência vai ser grande, nós por consequência vamos ser grandes, mas a gente faz para alcançar outras pessoas com o dom que Deus deu para a gente. Então, eu volto a refrisar, consulta o Senhor, ora, coloca o teu joelho no chão, fala com Ele, escuta também, não só fala, escuta, vê o que é que Ele quer te dizer, o que é que Ele comunica no teu coração, e depois é obediência. É rápido, com um sorriso no rosto, imediata. Então, o meu conselho é isso. Se você está pensando ainda, talvez não é para você ficar nesse emprego, talvez não é para você... absoluta.
É absoluta, imediata e com um sorriso no rosto. Pronto, absoluta, imediata. Que com sorriso absoluta é no- ainda mais pesado, né? Sim. Se você tá achando Sem que não é pra sombra de você estar variação. aí nesse lugar que você tá, e você tem uma habilidade, sei lá, você sabe fazer bolo, você sabe fazer brigadeiro, você sabe costurar, você sabe o que é que seja, você sabe negociar. Então, eu sei negociar, eu sou muito bom aqui na minha empresa, que eu sou um ótimo negociador. Talvez você tenha que ter a sua empresa de negociação, você negocia com fornecedores da China para vender aqui, e enfim. O meu recado é esse, não se deixa ficar num lugar porque você ganha bem, porque você tem um 13º ou subsídio de Natal de férias. Isso passou na minha cabeça antes de sair. Já queria sair, senão vou ficar até dezembro, porque em dezembro tem um subsídio de Natal. Ai, meu Deus. A coleira de Safira Meu Deus É do mesmo. céu. É mesmo. te liberta. Porque, e foi o que eu fiz, graças a Deus. Deus falou comigo, usou pessoas para falar comigo sobre isso. E a gente tá onde tá por essa obediência, né? Não é fácil, é super desafiador. Você tem hora que quer desistir, e isso é normal, né? Como a gente falou, tem hora que não. Você pode acabar vendo menos a família, você pode acabar tendo que estar trabalhando, mas é você encontrar o prazer e se encontrar nesse lugar, porque aí é onde o Senhor quer te usar. E é de novo, como vocês estavam falando, vocês estavam lá no escritório pequenininho, e o Senhor mandou vir para um lugar maior. Sim. E aí, quando esse lugar maior estiver repleto e tiver tudo correndo bem, Ele vai dizer, olha. não é aqui, é outro. E eu não vejo Rapaz, isso eu como... vou fazer assim, Jesus, agora não. E eu Por já tô favor, pai. pronta. E eu Tô não pronta. vejo isso como Deus querendo sempre te colocar numa zona de desconforto. Desconforto, É não. Deus querendo que você Crescimento, cresça. exatamente. E que Deus você quer alcance que mais Mas pessoas, o crescimento é desconfortável Exato. e dói. E que você Eu lembro alcance quando- mais pessoas. Quando a gente é pequeno e a gente tá crescendo, a gente sente dores do crescimento. Sim. Você, 8 O dente anos, crescendo. são A gente dores. tá passando por isso agora com Maria. Faz parte. Faz mas parte. é Não isso. tem como crescer assim. E se você parasse, né? A gente ia estar eternamente sem conseguir andar, sem conseguir falar, sem conseguir se limpar. Não se desenvolver. Sem dente. Eu lembro que quando a gente começou a fluir, o Senhor falou pra gente que a gente seria uma agência referência. E aí no início a gente super comemorou. E a gente vai ser uma referência. E não sei Joga o a cadeira quê. pra cima. Uau! Gente, ser uma referência não é fácil, não. Bem-vindo Tá à nesse vitrine. lugar não é fácil, porque os holofotes, ele vai pra cima de você. O cargo Então, vem com a carga. o cargo, ele vem com a carga. Aqui muito é dado, muito é cobrado. Então, hoje a gente tem um pensamento mais consciente. A gente é muito mais maduro nas nossas decisões. A gente vai para os lugares. Aconteceu esses dias, eu estava no centro de saúde com a Mariá, e tinha uma pessoa lá e tava surgindo a negócio de Natal, que a gente tá fazendo, né? A campanha de Natal e tudo. E aí, uma amiga, né? Uma cliente mandou para uma outra pessoa, uma amiga dela. E aí, a amiga dela respondeu assim, que legal. A modelo e a bebê dela tá aqui no centro de saúde. Eita. Então, assim, é muito engraçado, porque às vezes a gente não sabe quem são as pessoas. Já aconteceram várias vezes, a gente tá no supermercado e tudo. Portugal é muito pequeno e a gente faz muito anúncio também, a gente não tem medo de mostrar nossa cara e tudo. E às vezes a gente fica assim, né? As pessoas olham muito pra gente e a gente fica, meu Deus. Então, assim, ser uma referência não é fácil, né? Crescer é desconfortável. Hoje em dia a gente sabe como é que é. Mas vale a pena quando você está sendo obediente, né? Os desafios, eles vão vir. Não acho que você não vai ter desafio. No mundo você vai ter aflição, mas Deus, ele vai te livrar e vai dar certo. Essa é a nossa mensagem de hoje. Foi muito legal dividir essa mesa com vocês, né? A gente divide muitas também. mesas. Faltava essa. Então, essa foi muito legal. E ver Davi também nesse esquema, porque o Davi, gente, ele é por trás das câmeras, entendeu? Ele não é muito de estar aqui. Então, isso aqui é um desafio. Se sintam privilegiados, porque esse menino tem vários ouros. Desbloqueou. Mas eu achei que você foi super bem, olha, tá? Foi super bem mesmo. Foi super bem mesmo. Eu Parabéns. geralmente sou bem. Eu só não gosto Agora de- ele tem essa Eu só não autoestima um pouquinho, né? Eu faço tudo bem, eu só não gosto, né, de certas coisas.
Até nisso eu e o Davi a gente é parecido, porque a gente tem uma autoestima ó, Lá em cima, vibrando alto. É, então, parabéns. Muito obrigada pelo tempo de vocês, que eu sei que Obrigada, é precioso, né? E principalmente por tanta coisa que tem que fazer, e criança e tudo mais, mas foi muito bom. Acho que mais pessoas precisam conhecer um pouco de vocês, da ID, do que está no coração de vocês, aquilo que vocês fazem. É um privilégio ter vocês como cliente, como amigos e como parceiros também. Parceiros da É, vida. a gente, todo lugar que a gente vai, a gente propaga a palavra da ID. Gente, vocês precisam contratar uma empresa no interior, vocês gastarem menos, porque foi isso que eu fiquei com isso na cabeça, porque eu sou sempre visual, né? Então foi muito importante. Muito obrigada pela dedicação de vocês aqui no nosso escritório. Realmente ficou do jeito que a gente sonhava, né? Como é que você trouxe algo da minha cabeça pro físico, eu não sei, mas realmente ficou do jeito que eu queria e ainda além do que eu queria, né? Muito obrigada pelo tempo de vocês, por hoje, por esse episódio. Foi muito especial, Sim. né, pra gente. E espero pro segundo Vem aí, episódio. escritório, 10 mil metros quadrados. É isso Meu aí. Deus! Tô crendo pra isso. É isso aí. Tô Eu não sei nem crendo qual o pra tamanho isso. de 10 mil metros, mas pronto. Mas vem aí. Mas é isso, gente. Eu acho que hoje a gente esteve aqui compartilhando e a mensagem que a gente pode deixar aí pro final para vocês é: tenham fé, trabalhem duro, não vai ser fácil. E tem uma frase que eu ouvi esses dias que diz assim: bem-vindo à vitrine. Quando você decide se expor, é na vitrine que você tá, então você tem que estar preparado para você ser admirado e também para ser julgado. Então, verdade. sejam bem-vindos à vitrine. E não se esqueçam de se inscrever no canal, se inscreve no Pode Fluir, segue a gente aí nas outras plataformas, tá lá no Spotify, no Instagram também Pode Fluir. O Instagram da ID Creative Studio também eles já falaram, a gente vai deixar aí também na descrição. Acompanhe o trabalho deles, é claro, é feito pela gente também. Claro. E eu tenho certeza que vocês vão aprender muito com eles, com a gente. E se esse episódio falou com você e você acha também que tem alguém que vai também tirar aqui pérolas de tudo que foi conversado, envia pro teu colega e... é isso, né, pessoal? É Tamo isso. junto. E Valeu, gente. até o próximo episódio. Tchau. Tchau.